Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, aleluia. Eis do Senhor a porta aberta de toda graça portadora, passou o Rei e permanece fechada como sempre fora. Filho do Pai Supremo, esposo Redentor, sai, triunfante do seio da Virgem Maria, numa corrida de gigante, da Mãe sois honra e alegria. Nossa esperança verdadeira, pedra que desce da montanha de graça, enchendo a terra inteira. Exulte toda criatura, porque nos veio o Salvador para remir os que criara, nasceu do mundo o Criador. Do Pai gerado como Deus, louvor a vós, Cristo Jesus, a quem fecunda pelo Espírito a Virgem Mãe tem dado a luz. Salmo 62, sede de Deus. Vigia diante de Deus quem rejeita as obras das trevas. A raiz de Jessé germinou, a estrela de Jacó despontou, da Virgem nasceu o Salvador, ao Senhor nosso Deus o louvor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, os louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos, a minha alma será saciada. Como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós o meu louvor, penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós, para mim fosse sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A raiz de Jessé germinou, a estrela de Jacó despontou, da Virgem nasceu o Salvador, ao Senhor nosso Deus o louvor. Cântico de Daniel 3, 57, 88, 56. Louvor das criaturas ao Senhor. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Maria deu à luz o Salvador, que João, reconhecendo, exclamou: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o, exaltai-o pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o, exaltai-o pelo século sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento do céu, sois digno de louvor e de glória eternamente. Maria deu à luz o Salvador, que João, reconhecendo, exclamou: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Salmo 149. A alegria e o louvor dos santos, os filhos da igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei Cristo Jesus. A mulher deu à luz ao Rei eterno, tendo ela a alegria de ser mãe, também teve a honra de ser virgem, ninguém antes tinha visto coisa igual, nem depois semelhante alguém verá. Aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis, alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores
do Senhor em sua boca, espadas de dois gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações, infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A mulher deu à luz o Rei eterno, tendo ela a alegria de ser mãe, também teve a honra de ser virgem. Ninguém antes tinha visto coisa igual, nem depois semelhante a alguém verá. Aleluia. Leitura breve de Miqueias 5, 2, 3a, 4a. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus, e ele será a paz. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia, a sua salvação, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia. Cântico evangélico de Benedictus, o Messias e seu precursor. Mistério admirável é hoje anunciado, eis que tudo se renova, fez-se homem o próprio Deus, conservando a divindade, assumiu a humanidade. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mistério admirável, hoje anunciado, eis que tudo se renova, fez-se homem o próprio Deus, conservando a divindade, assumiu a humanidade. Glorifiquemos a Cristo, que nasceu da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, e peçamos, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Cristo, nascido da Virgem Maria, criança admirável e príncipe da paz, dai a paz ao mundo inteiro. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Nosso Rei e nosso Deus, que pelo vosso nascimento elevastes a natureza humana, dai-nos a graça de vos honrar todos os dias de nossa vida pela fé e pelas obras. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Vós que vos tornaste semelhante a nós, concedei que nos assemelhemos a vós. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Vós que vos tornaste cidadão do nosso mundo, tornai-nos cidadãos do vosso reino celeste. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Evangelho de Lucas 2, 16, 21. No primeiro dia do ano civil, ainda no 8º dia da oitava de Natal, celebramos o dogma da maternidade divina, a Mãe de Deus, Theotokos. Maria é a mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria é a mãe de Deus. No entanto, é interessante notar que a ênfase desta liturgia não está nela mesmo, aquela que deu à luz a Jesus, o dom da salvação eterna, mas no nome do Senhor e na presença do próprio Jesus na vida do povo. A primeira leitura do livro dos Números, do Antigo Testamento, a invocação do nome do Senhor e a bênção de Abraão para as pessoas. A segunda leitura anuncia-nos que na plenitude dos tempos, com a encarnação do unigênito de Deus, fomos elevados à dignidade de filhos de Deus, herdeiros espirituais de sua graça. O Evangelho, ao se completar em 8 dias para a circuncisão do menino, contempla a imposição do nome Jesus, Deus salva, na criança divina recém-nascida, concretização e realização das promessas divinas.
Deus vem para salvar sua gente, celebrar o dogma da maternidade divina, é proclamar que o reino dos céus está no meio de nós. Deus entrou na história humana ao assumir a nossa condição. Maria é a fiel discípula e colaboradora, aquela que com seu sim permitiu que tudo isso acontecesse. Oremos, ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Eu aproveito para pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, que abençoe a todos e a cada um neste ano da graça de 2026. Que nós possamos sempre manifestar o amor de Deus a todos e a todas que passarem pela nossa vida. Santo e abençoado ano para todos.